Para mim é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. Eu não vejo falta para cartão amarelo de jeito nenhum ali. Caso tenha acontecido mesmo, isso é muito grave, cara. Como é que você admite um quarto árbitro virar pro treinador e dizer, tira seu jogador porque ele tá metendo o pé, vai ser expulso? Que isso, cara? E mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada. A má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Galerinha, o jogo do Flamengo já passou, mas ainda tá dando muito o que falar. E dessa vez foi a vez de Renata Ruel detonar a arbitragem do jogo do Flamengo e Estudiantes pela Libertadores na última quinta-feira. A comentarista da ESPN e ex-árbitra destacou a polêmica expulsão de Gonzalo Plata pelo jogo do Flamengo e revelou detalhes que você ainda não viu. Se você quer saber tudo o que ela disse e entender como a divulgação dos áudios pela Conmebol só aumentou a polêmica, confira o vídeo comigo e tire você mesmo as suas conclusões. Falando principalmente que eu acho que nessa semifinal de Libertadores nós tivemos arbitragens ruins, não foi só no Flamengo contra o Estudiantes ontem, Palmeiras e River foi ruim, mas para os dois lados, e também temos polêmicas no jogo do São Paulo com o LDU. Então são arbitragens mais polêmicas nessa semifinal, que deixaram a desejar, que para mim coisa que não tinha acontecido até então nessa Libertadores. Começando com o lance do Samuel Lino, sendo específica na regra. Quem toma a frente ali na jogada? O atacante está na frente. Você vê, assim, um toque sutil, mas tem esse toque do defensor. Esse toque é o que desequilibra o Samuel Lino, por isso ele trança o pé. Isso, pela regra do jogo, até dentro das orientações que os árbitros recebem. O jogador que vem por trás, o atacante está na frente, ele está com a posse de bola. O jogador que vem por trás, ele tem que ser prudente para evitar contato. Ele não é prudente, ele é imprudente. Ele tem o contato, ele causa o contato e ele derruba o atacante. Isso, pela regra do jogo, é pênalti. O árbitro muito bem posicionado, faz que nada e o VAR fica em silêncio. Então aí pênalti que não foi marcado e foi em cima da linha, né? Foi. A sensação que eu tenho nesse toque aí é que é em cima da linha. Ele já está dentro da área nesse ponto. O VAR só pode interferir se for dentro da área. Vamos ver o outro lance, então? Então, o Zupá, que eu estou vendo aqui que está concordando, vocês concordam também que foi pênalti, concordam? Nessa velocidade assim, qualquer toque, você derruba mesmo. Então, aí é o lance todo polêmico, né? Primeiro porque tem um toque na mão, Renata. Exatamente, que depois tem a expulsão do Plata. Isso. E é interessante a gente falar que na transmissão a gente não teve essa imagem. A ESPN conseguiu pegar essa imagem que é sensacional. Boa. E aí muita gente pode questionar assim, tá, tem o toque no braço, mas o jogador do Flamengo também tá agarrando a camisa do adversário. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar da regra. A regra 5, o árbitro, fala que quando você tem duas infrações simultâneas, você tem que marcar mais grave. Um pênalti é mais grave do que uma falta no defensor. E para mim elas acontecem simultaneamente. Então, mas o jogador do Flamengo agarra. Mas ao mesmo tempo que ele está agarrando, o jogador do Estudiantes, ele tem uma ação com a mão. Não é nem a questão de ampliar o espaço corporal. Não, é o que a gente chamava de mão intencional. É uma mão deliberada. Ele leva a mão na bola. Então, se você tem as duas infrações, ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Para mim, é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. Ele deixa o pé até por uma ação de disputa e de bloqueio para tentar bloquear a passagem da bola. Ele não faz um movimento adicional para dar uma solada no adversário em momento algum. Então, para mim, é uma disputa de bola onde eu acredito que o árbitro tenha entendido como solada e não ocorreu. Eu não vejo falta para cartão amarelo de jeito nenhum ali. Eu vejo um erro também da arbitragem nessa expulsão, só que aí você tem um agravamento. Como é o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. Não é lance de VAR, você só pode interferir quando é vermelho direto. E aí não tem como o VAR entrar numa jogada dessa. Porém, como você teve a penalidade... A interferência viria antes, né? Baseada no pênalti. O VAR teria que ter revisto toda a jogada e revendo toda a jogada e até sugerindo revisão para uma penalidade, ele poderia mostrar a sequência da jogada para o árbitro e aí o árbitro rever a jogada e falar
aqui também não era amarelo. Eu vou Tira marcar o cartão pênalti aqui e vou tirar o amarelo ali. Ou não vou marcar o pênalti, mas posso tirar o amarelo. Mas o VAR só poderia sugerir a revisão por causa do lance de mão antes. E aí os jogadores do Estudiantes, na hora, ficam apontando que foi fora da área. Nem eles reclamam do amarelo. Sim. Eles estão pensando que o árbitro está marcando pênalti. Sim. Agora, o áudio do VAR foi divulgado. Vamos ver, então, como eles analisaram e por que tomaram essa decisão. No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. Na continuação, os áudios e vídeos do VAR. Posible entrada. Sigue adelante, por favor, que ese está afuera del área. 50, lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Ahí no puede entrar. Juega balón el 50. Permiso. Bien, juega. Sí, fuera del área. Se... Sigue adelante. Espera. Sí, fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Nada. Sí, vamos. E fala quase que lamentando, né? E no final ali, né? Aí eu não posso Ele não entrar. poderia entrar porque era fora Quase da que área. lamentando ali. Ele tá lamentando. Ali eu não posso entrar porque foi fora da área. Não posso fazer nada porque foi fora da área. Exato. Mas teve uma falha de analisar a jogada anterior que tem o toque de mão. E aí, por essa imagem, deixa claro isso. Que eles analisaram só o lance ali da falta ou não no Plata, dentro ou não fora da área, mas não analisaram o toque de mão que ocorreu antes. Me chama a atenção quando ele, já observando ali, né, que é fora da área, e ele joga a pergunta pro árbitro, né? O que você achou? Porque ali ele já entendeu que não era lance para cartão amarelo. Sim. Que a falta ali, para ele, foi muito claro quando ele volta, né? Tanto que na própria divulgação oficial, antes, a gente viu ali, né, Zupac, você ouviu que antes do áudio ser mostrado, a gente já viu a própria avaliação da Conmebol de que existiu um erro nessa marcação, Zupac. Isso pode ajudar o Flamengo nesse pedido, Renata? O Zupac até falou da vez que a Conmebol voltou atrás, que foi aquele lance do Dedé, né? O Cruzeiro. Isso. Verdade. E aí, você tinha aquele contato, teve a expulsão no campo, e depois a gente olhava as imagens e você falava assim, é inacreditável essa expulsão do Dedé aqui contra o Boca. O Cruzeiro foi prejudicado e conseguiu reverter, e é o único caso que eu conheço até hoje, porque entra muito, eu concordo muito com o Zupac nessa questão. O que a gente vê de erro de arbitragem é surreal. São muitos erros de arbitragem. E aí você entra naquela questão que se você for reverter todos os erros de arbitragem, imagina o que vai acontecer. Então, assim, eu acho pouco provável, mas eu não acho impossível, até em função desse áudio do VAR. Então, eu acho que esse áudio do VAR deu uma chance a mais para o Flamengo. Um caminho, né? Um caminho. Por mais que eu ache difícil. Não acho agora tão impossível. Então é algo que o Flamengo tem que entrar, tem que analisar e a gente esperar para ver se consegue reverter para a semana que vem. Ô Rê, e aquela história de ainda no primeiro tempo, o quarto árbitro ter conversado ali com o técnico do Estudiantes? Isso aí me pegou, hein? Isso me pegou durante a transmissão até, que eu falei, gente, isso é gravíssimo. Muito. Isso é gravíssimo, porque o que acontece? E a acusação é dos jogadores do Flamengo, de que foi um alerta que o jogador, o lateral direito, estava entrando muito firme e poderia levar cartão amarelo. Isso, e aí a gente vê essa imagem do quarto árbitro conversando com o técnico, apontando para o campo. E aí, o que eles estão falando é difícil saber, realmente é difícil saber. Então, não dá para
afirmar que teve esse tipo de conversa. Ele fala e o conselho ele é forte, né? Porque ele é forte. Insiste E bastante. ele acontece logo depois de uma entrada do jogador ali. O jogador 4, né? Camisa 4, Eu isso. esqueci o nome dele agora, mas é o número 4, que já tinha dado Fala, Zupac. o nome. Não, assim, é o Rojas, né, o lateral direito. Lateral. Só um detalhe, o que o Eduardo Domingues falou sobre esse lance. Aí a palavra do técnico do Estudiantes. Sim. Que eles, comissão técnica do Estudiantes, achavam que quem tinha o cartão amarelo era o Farias, o número 11. Tá. E que o quarto árbitro teria avisado a eles que não é o Farias, é o 4. Tipo, ó, o seu 4 já tá amarelado. E eles, não, mas quem tá amarelado é o 11. E ele, não, quem tá amarelado é o 4. Essa é a explicação do Eduardo Domingues, El Barba, o técnico do Estudiantes. Não, e sendo sincero... Fala, Regis. Esse ponto é interessante porque houve uma falta nesse cartão e você tinha o Rojas e você tinha o Farias no lance. E quem faz a falta é o Farias. A transmissão colocou que quem tinha o cartão era o número 4. E até eu anotei pro 11, por quê? Porque eu falei, quem fez a falta aí foi o 11, não foi o 4. Então, realmente, ali gerou uma dúvida para quem era o cartão. A questão é, o que acontece? Antigamente, você tinha, né, outra dinâmica de arbitragem. E os árbitros, muitas vezes, falavam assim, professor... Tá fazendo hora extra já. Olha, professor, vou amarelar. Olha, professor, olha o seu jogador aqui que eu vou expulsar. Você tinha essa dinâmica. E você tem hoje até aquela questão que a gente vê os árbitros e a gente vê o árbitro chamando o jogador e dando aquela advertência verbal. Você já fez falta ali, você já fez falta ali, a próxima eu vou te amarelar. Isso até é uma dinâmica para você usar como prevenção. Sim. A arbitragem usa isso como prevenção. O que não dá é o quarto árbitro chegar num treinador e começar a falar assim, professor, toma cuidado, olha o seu jogador ali, olha o seu jogador lá. Isso vira uma consultoria. E uma consultoria para uma equipe de time, só para um time e não para o outro. Não é o papel da arbitragem fazer isso. Se a equipe quer uma consultoria de arbitragem, é ela que contrata um ex-árbitro. Mas não está claro pra gente se foi ali uma consultoria ou se foi isso um esclarecimento. Então, essa é a questão. Aí, se é um esclarecimento, eu acho totalmente normal para entender professor, qual que é esse ou o outro? Aí é normal, né? Claro. Agora, que não pode ter é a consultoria. É a consultoria? Aí não tem como, Bruno. Aí é gravíssimo. E aí vem forte a declaração, né, dos jogadores do Flamengo, ali, a indignação, né? Porque os jogadores do Flamengo afirmam de que foi uma consultoria. Exatamente. O Vinha. O Vinha, principalmente. Aconselhando mesmo, né? Tira ele porque ele vai tomar cartão amarelo, né? Ele vai deixar vocês na mão. Então, isso é muito grave se de fato aconteceu. E aí, né, Zupac, são vários lances. O próprio lance também do gol do Estudiantes no final do jogo também também gerou revolta, Renata. Ainda não acabou, né, Bruno? Eu já estava até aqui fazendo as coisas. Falei, já acabaram os lances? Não, tem mais. Tem só o lance decisivo. Agora a gente chegou ao lance decisivo. Ainda tem. E aí, é justamente na bola alçada na área, na disputa ali, que eu vou ser sincera, pelas imagens que nós temos, eu não consigo concluir se toca no ombro, se toca no braço, se toca nas costas do jogador. As nossas imagens não são claras, mas o VAR, ele tem imagem, tem que ter imagem clara sobre isso e tem que revisar o que acontece ali. Não é se toca no braço, se não toca no braço, o gol é legal, indiscutível. Se toca no braço, ele está ampliando o espaço corporal de forma antinatural. Não seria um braço acidental, seria um braço de infração. Seria um braço que justamente não justifica o movimento para ele daquele braço aberto daquele jeito naquele momento. Então, se toca no braço, o VAR deveria sugerir revisão e o gol ser anulado não por braço acidental, mas por ação deliberada e um braço claro. Ali. Mesmo a jogada se desenrolando e o gol sendo contra. Sim, mesmo assim. Só valeria se fosse um braço acidental. Aí, como não é do jogador que faz o gol, não tem a imediatez, aí o gol seria validado. Mas no caso, com o braço aberto daquele jeito, aí é um braço de infração mesmo e o gol deveria ser invalidado se tocou no braço. Eu vou falar a minha sensação. Tá. Geral. E eu concordo com o Zupac, não é alimentar uma teoria da conspiração, tá? Mas assim, a minha sensação é que sempre quando um time brasileiro vai jogar com um time argentino,
na Libertadores ou nas competições sul-americanas, ele tem que andar, sabe, com o celular no bolso? Sabe quando você vai num show ou vai num lugar que você sabe que tem muito e a qualquer momento você pode ser assaltado e você tem que ter muita atenção? Então, a minha sensação de brasileiros contra argentinos é sempre assim. Aliás, não é nem uma sensação, isso é um histórico. Não dá para negar que esse é o histórico da competição. Isso acontecia com o Santos e com o Palmeiras nos anos 60 e 70, aconteceu com o Grêmio nos anos 80, aconteceu com o Baldo Aquino assaltando o Palmeiras em 2000 e 2001, aconteceu com o Amarília assaltando o Corinthians em 2013. Então, isso não é alimentar a teoria da conspiração, é apenas contar tudo que já aconteceu. E diante de todos esses casos, para mim, o que aconteceu ontem é ainda mais escandaloso. Ainda mais porque nesses casos antigos não tinha o VAR. É o que eu ia falar, exatamente, Bruno. Então, assim, eu não estou alimentando, não quero alimentar a teoria da conspiração, porque eu acho que não existe essa teoria da conspiração. Não existe essa conspiração. Mas o histórico mostra isso pra gente. Sim. E, na minha opinião, o que aconteceu ontem, em todos esses lances, é ainda mais grave. Eu concordo. Concorda, Mari? Concordo. Você concorda, Geilson? Concordo. Bem grave mesmo. Você concorda, Zupac? Não, os fatos relatados, todos eles aconteceram. Todos eles aconteceram. Eu só sempre tento trazer o contraponto. Por exemplo, na Argentina, quando o duelo é de seleções, eles dizem exatamente o contrário. Que quando é de seleção, a arbitragem é sempre para o Brasil, né? Tanto que chamam de Varzil. E a gente diz nos duelos de clubes que nós somos sempre prejudicados. Mas todos os fatos que você relatou, eles aconteceram, eles foram graves e eles envolveram Brasil e Argentina. Eu, particularmente, prefiro ficar com o olhar do Felipe Luiz de que existem erros graves. Nada além disso, nada sobre intenção. O próprio Felipe falou isso, que não acredita em intenção. Eu também prefiro não acreditar, eu sigo mais por essa linha, embora todos os lances que você citou aí, todos eles aconteceram e o de ontem foi muito grave, embora... Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando, não deixe de deixar o seu comentário aqui no vídeo falando o que você achou de toda a situação da arbitragem, beleza, galerinha? Tamo junto, até a próxima, fui.